Oi, eu sou o Rorschach e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Patriarcado TV. Hoje é dia de falarmos verdades aqui no canal, aqueles fatos irritantes que fazem muita gente se irritar bastante. E falando em coisas irritantes, o assunto do vídeo é algo tão repetitivo atualmente que se tornou um clássico. Sabe quando você vai assistir um filme hoje em dia? Qualquer que seja o tema do filme, tem sempre uma personagem feminina, mas com aquela personalidade ácida, grosseira, antipática, que só sabe tratar todos à sua volta com ignorância, principalmente se for um macho da espécie, e convenientemente ela sempre carrega a alcunha de mais poderosa ou mais qualificada em algum aspecto chave daquela trama. Com certeza algum personagem veio à sua mente agora, e no vídeo de hoje falaremos exatamente sobre elas. Então aproveita e deixa de uma vez o seu like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo e vamos lá. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu nem estou falando de tanto tempo assim, quando você ia ver um filme que tinha alguma heroína ou mesmo uma personagem de 2x no cromossomo, de modo geral tinha dois tipos de personalidade. Tinha aquela personagem doce, delicada, empática, mas também com seu lado de durona, inteligente, forte e capacitada, tais como a Mulher Maravilha, a Viúva Negra, a maioria das personagens da Disney, até mesmo personagens de anime que a gente vê por aí. E absolutamente zero pessoas reclamavam disso. E tinha também as famosas tomboy, que são aquelas garotas que têm um comportamento ou aparência que são mais comuns em homens. Não têm frescura nem delicadeza, são mais proativas e aventureiras, mais machonas, digamos assim, mas que apesar disso tem normalmente o seu lado feminino, sentimental e delicado. Temos também exemplos em vários animes e, no caso dos filmes, a própria Trinity do Matrix. E semelhantemente, zero pessoas reclamavam disso. Só que depois da onda das feministas invadirem o espaço nerd e sua maioria terem uma personalidade totalmente ácida e apática, além de ficarem reclamando das personagens clássicas por supostamente serem muito frágeis e nada empoeiradas, numa clara desonestidade intelectual que ignora os grandes feitos e qualidades das personagens, ou seja, é implicância gratuita porque elas são mulheres normais, e as que reclamam são os alienígenas radioativos. E como todos nós sabemos que aqueles que estão no sistema trabalham para o sistema mesmo sem saber disso, isso é mais uma arma para destruir o que é bom e moral. Mas vamos prosseguir. Agora que eu já falei o óbvio, vou dizer por que isso é ruim. Para começar, o argumento de que as mulheres são oprimidas nos desenhos e filmes, além de não fazer muito sentido, ou nenhum, é quase sempre apenas direcionado para personagens coadjuvantes de personagens homens. Como eu disse, desonestidade. Isso não passa de uma arma para apagar todos os homens da história e além de trocá-los pelas colheres, ainda colocam uma personalidade bosta e um visual masculinizado nela. E além de ser ruim para a obra em si, tem um problema ainda maior. Esse tipo de coisa tem atingido obras de todas as faixas etárias, ou seja, garotinhas que antigamente se inspiravam em desenhos animados para se tornarem mulheres de bem, agora vão ver essas Mary Sue com complexo de pedregulho social e vão acabar se espelhando nisso porque isso afeta o psicológico de crianças. Então a meta do sistema é essa, criar cada vez mais femitontas para apagar a visão tradicional e bela que ainda existe das mulheres e te prender na velha falácia argumentativa de que você não gostar, você é um macho intoxicado que só quer ver estereótipo. Quando na verdade você já tá quebrando o pau no Resident Evil com a Jill Valentine e usando mod para usar skin de LoL no GTA V. E já que acham ruim gostarmos de mulheres que seriam consideradas delicadas, como eu falei antes, quem não gosta de uma tomboy? Eu mencionei a Trinity porque eu adoro ela desde sempre. Ela é durona e forte, não deixa de ser mulher por isso. E também não tem a estabilidade emocional de um castelo de cartas, o que também é um fator nocivo. As personagens estão ficando cada vez mais imaturas para que as adolescentezinhas de cabelo colorido se identifiquem, mesmo que não tenha lógica uma mulher adulta ter essa mentalidade. E com isso as garotinhas ficam se glorificando em sua ignorância e imaturidade como se aquilo fosse lindo. Todos esses aspectos horrorosos que eu citei se encaixam perfeitamente na mais recente exemplo disso. A Tila da nova série Mestres do Universo da Netflix, a qual eu apelidei carinhosamente de Roberval, o servente de pedreiro ex-presidiário de 37 anos. Por que chamar aquilo de Tila é um pecado contra a incrível personagem da animação clássica e do remake de 2002. E falando no Roberval, um detalhe interessante nessas personagens é que precisa se tirar ou então emburrecer todos os homens da trama para que no fundo o sistema sabe que uma personagem bosta como essa não sustentaria a trama se tivesse qualquer homem normal presente. Ah, Rorschach,
Mas então o que seria uma personagem feminina ideal para você? Eu vou dar um exemplo recente para vocês verem que ainda é possível criar algo bom hoje em dia. Mulher Maravilha de 2017. Nesse filme, a Diana é super carismática, super bondosa, educada e ao mesmo tempo é forte e sabe lutar lindamente nas horas certas. Fora que tem um arco de evolução e aprendizado muito bom sobre como o mundo funciona de verdade. E no filme ainda temos o Steve Trevor, e ele é importantíssimo para a trama e até mesmo para o arco evolutivo da personagem principal e para a trama em si. Isso sem tirar o destaque da Diana, porque ela é muito bem feita. É claro que a continuação desse filme não dá muita bola para essa evolução, mas em outro vídeo nós falamos disso. Se vocês quiserem, é claro. Agora, para concluir o vídeo, eu trouxe para falar sobre o assunto o nosso parceiro Macho Gui. Salve, salve, galera da Patriarcado TV. Eu não preciso nem falar que eu já tô me sentindo em casa aqui, né, cara? Aqui quem fala é o ADM da Macho Geek. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite e dizer que é um prazer, é uma honra para mim estar participando aqui desse vídeo com os senhores. Bem, mas vamos ao que interessa, que é falar um pouco a respeito dessa polêmica envolvendo aí essa questão do empoderamento feminino hoje em dia. Eu não sei como isso se tornou uma polêmica, para falar a verdade, eu nunca tratei o assunto dessa forma. Eu acho também que os leitores de quadrinhos, os nerds que eu conheço também nunca viram dessa forma. As personagens femininas vêm ganhando destaque nos quadrinhos desde a década de 40, 50, 60, onde esse assunto era realmente um tabu. Mas falando especificamente sobre TV e cinema, eu não vejo algum tipo de resistência, algum tipo de preconceito dos nerds com produções protagonizadas por mulheres. Você tem, por exemplo, a Linda Carter já na década de 70 interpretando a Mulher Maravilha, fazendo uma série que fez um baita sucesso, tanto entre o público masculino quanto o público feminino. Eu particularmente acompanho o cinema desde a década de 90 e já assisti várias produções estreladas por mulheres que fizeram sucesso. Na década de 80 você já teve a Linda Hamilton, o Exterminador do Futuro, que por mais que ela não seja a protagonista, ela teve um grande destaque lá como a Sarah Connor, fez bastante sucesso e os fãs da franquia amam essa personagem. Em 1990 foi lançado Nikita, que também fez um puta sucesso e até gerou vários remakes, se tornou praticamente uma franquia mesmo, até ganhou uma série depois nos anos 2000. O Tarantino, cara, que é um diretor, um dos meus diretores favoritos, eu acho um gênio do cinema, ele também vem explorando, vem dando mais protagonismo para as mulheres nos seus filmes desde a década de 90, depois de Pulp Fiction, que é o filme que alavancou a carreira do Tarantino, e ali ele também já dá bastante destaque para Uma Thurman naquele filme. Depois desse filme ele já emplacou Jack Brown, que era protagonizado por uma mulher negra. E depois de Jack Brown ainda veio Kill Bill Parte 1 e Kill Bill Parte 2. Ou seja, ele fez 3 filmes seguidos com protagonistas mulheres. E foi tudo normal, porque nessa época isso não era considerado nenhuma revolução no cinema e nem quebrando algum tipo de tabu, era apenas algo normal. Eu passei os anos 90 e 2000 assistindo várias produções protagonizadas por mulheres na TV. Eu vi a série da Buffy, a Caça aos Vampiros, que era praticamente uma série mística assim, né, cara? E eu gostava também, eu achava interessante. Então, nunca teve uma espécie de revolução, como se as mulheres estivessem fazendo algo de extraordinário. Era normal ter uma mulher protagonista. A Sabrina também, o Mundo Sombrio de Sabrina, teve a sua série original na década de 90 e agora ganhou um remake. Tinha uma série chamada Charmed também, que tinham 3 mulheres como protagonistas. A série começou nos anos 90 e também ganhou um remake agora, mais recentemente. Eu fui no cinema, cara, assistir a Tomb Raider da Angelina Jolie, também vi outros filmes dela, tipo Senhor e Senhora Smith, Salt, né, cara, a gente foi ver no cinema. Eu fui ver Elektra no cinema, com a Jennifer Garner. O filme em si não foi muito bom, né, cara, mas isso não tem nada a ver com machismo. Enfim, o meu dinheirinho tava lá, cara. O filme só foi ruim mesmo. Tem um filme que, cara, eu curti muito também na época, que era protagonizado por uma mulher, que era Underworld, um filme de vampiro, e eu achei muito bom também, virou uma franquia de sucesso, fez vários filmes depois do primeiro, né, cara. Eu fui assistir As Panteras no cinema com a Lucy Liu, a Cameron Diaz, a Drew Barrymore, e esse filme em si já era um remake de uma outra produção da década de 70, cara. Enfim, são inúmeros títulos e nessa época não existia esse tabu, toda essa problematização. Nós assistimos essas produções, a gente ajudou lá com o ingresso na audiência lá, e essas histórias eram interessantes, por isso íamos assistir. Então a resistência de que
parte do público tem hoje em dia, não é porque as pessoas se tornaram machistas da noite pro dia. O problema é a lacração, que nos Estados Unidos é chamada de cultura woke, né? Que tomou conta de Hollywood hoje em dia. Não se trata apenas de ter uma protagonista mulher. Os filmes hoje em dia, eles precisam seguir um tipo de discurso, uma certa agenda política. Por exemplo, as personagens femininas não podem mais ser sexualizadas. Elas precisam ter uma personalidade de uma adolescente infantil emburrada, uma rebelde sem causa. Ela deve falar sobre abuso ou ter sofrido algum abuso de algum homem, se vitimizar, e de preferência a mulher deve assumir um papel que antes era interpretado por um homem. Essa é a fórmula preguiçosa que tomou conta dos filmes a fim de promover a agenda feminista. Hoje, por exemplo, se você pega a Tila, a Capitã Marvel, a Arlequina, a namorada do Invencível, todas elas parecem a mesma personagem. Então, diferente de antigamente, que as histórias eram universais, eram feitas para entreter as pessoas, mesmo com protagonistas mulheres, hoje essas personagens empoderadas conversam apenas com uma bolha, um grupinho seleto, uma elite progressista que está preocupada em consumir só esse tipo de produto. São os cracudos da lacração, saca? Eles só querem assistir coisas politicamente corretas que promovam a diversidade, o feminismo, que critique o capitalismo, a religião, o ocidente, o homem hétero e branco. Então, eu não digo que não haja demanda por esse tipo de conteúdo, mas o grande e principal problema é o exagero. As pessoas estão simplesmente saturadas de assistir essas coisas o tempo todo. E principalmente os fãs que acabam ficando indignados por verem as franquias que amam sendo arruinadas em nome desse discurso politicamente correto. Então isso não tem nada a ver com machismo, é apenas criar boas histórias como no passado, em que várias personagens mulheres fizeram sucesso, como já mostrado aqui antes. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí ao pessoal da Patriarcado TV pela oportunidade, e qualquer coisa tô aí à disposição, e aguardo vocês também lá na Macho Geek qualquer dia, tá ok? Muito obrigado e forte abraço! Esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, pelo amor de Deus, e assistam os nossos outros vídeos. Tem muito conteúdo legal lá. Esse vídeo foi editado pelo Bunnet da Inceltis. Confiram um comentário fixado com as nossas outras redes sociais e os nossos parceiros, inclusive o canal do Macho Geek. Confere lá que tem muito vídeo bacana também. Eu sou Rorschach e esse foi o vídeo de hoje.